Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do podcast Café Colapso. Eu sou o Jerome, da Resumar. Estou aqui hoje com o Guilherme Seródio, em Portugal. Primeira entrevista do podcast que a gente faz em presencial, não virtualmente. Então, uma alegria estar aqui hoje em Montemor Novo, no Portugal, junto com o Guilherme. A gente já conversou contigo, na verdade, a gente está trocando ideias há mais de 2 anos. A gente já tinha gravado um papo contigo 2 anos atrás, acho que foi em novembro de 2020. E, enfim, em 2 anos muita coisa aconteceram do seu lado, no seu lado também. Infelizmente, a gravação que a gente tinha feito, a gente perdeu, então é uma pena, mas vamos fazer de novo. Acho que agora muitas coisas amadureceram e tem muito mais coisas para falar até, né? Então, para começar, você poderia se apresentar brevemente, contar um pouco sua trajetória pessoal, de onde você vem, onde você está agora, o que você está fazendo e por quê? Sim, pergunta. Um minuto. Então, ok, de onde que eu venho? Eu venho de... A gente estava falando disso há pouco, mas eu venho de classes bem privilegiadas em Portugal. Eu estudei primeiro em Portugal Direito, acabei mudando para a Ciência Política, estava procurando uma coisa mais viva, mais moldável. Vivi 2 anos no Brasil, terminando o meu curso, no Rio de Janeiro. Fui tirar o meu mestrado nos Estados Unidos, em São Francisco. Terminei trabalhando com o Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York. Trabalhei com bancos mundiais e FBI, e FMI, com um negócio todo em Washington DC. Finalmente terminei voltando para Lisboa, onde houve uma crise, e acabei sendo levado para Bruxelas, onde trabalhei com think tanks, com o Parlamento Europeu, junto da Comissão Europeia, consultorias de financiamentos. E foi aí que comecei a fazer muito ativismo social e ambiental, sendo que faz 6 anos e o negócio ambiental meio que deu uma ligação entre todas as informações que eu tinha já nesse livro que a gente falou, do Pablo Servigne, que é Comment tout peut s'effondrer, e que eu me dei conta que, na verdade, a gente está indo direito a um colapso desse modo de vida, e me fez questionar muita coisa. Inclusive essa luta macro para salvar o mundo, entre aspas, né, que a gente sempre faz. Eu acho que o mundo não tem como ser salvo, e não é para ser salvo, é para ser vivido. E então eu meio que tive que fazer paz com muitas coisas, e isso levou a reflexão que numa cidade, numa metrópole como Bruxelas, no meio da Europa, nos tempos que correm, não era boa estratégia pessoal de viver esses grandes choques sistémicos que para mim vai sendo colapso. E então eu resolvi sair. Eu vim a pé para casa, para Portugal, entre aspas, fiz o caminho de Santiago assim para pensar. Olha só que da hora. Foi ótimo. Foi muito tempo para pensar, foi 1 mês e tal, caminhando todos os dias, 30, 40 km por dia, foi ótimo. Nossa. E aí também conheci minha companheira e a gente começamos em Portugal procurando um lugar para, sei lá, não sabia muito bem para quê, só para não estar numa cidade e buscar uma nova realidade. E a gente passou aqui para falar um oi para minha irmã e de repente isso, pronto, Montemor eu imagino que a gente vai falar isso. A gente vai falar bastante de Montemor. Para quem não sabe, Montemor é uma cidadezinha, né? Montemor Novo. Montemor Novo, Tem 15 mil habitantes, mais ou menos? 11 mil. No município. No município, que tem uma área rural gigante também. Tá somente 1 hora de Lisboa, então bem na região central do Portugal, na região do Alentejo, né? Mas a gente vai falar de Montemor até porque você acabou ficando em Montemor e porque você quer ficar em Montemor para continuar essa vida de ativista, e acho que aqui tem uma convergência de coisa acontecendo muito interessante, muito peculiar, muito diferente do resto do Portugal rural. Acho que a gente estava conversando que realmente a gente passeou esses últimos 2 dias aqui, né, e realmente assusta a quantidade de coisas que estão acontecendo em paralelo, e é uma coisa muito impressionante. Mas antes de entrar mais em detalhe dentro do contexto aqui territorial, desse centro de Portugal, do Alentejo, eu queria que você falasse como que você conseguiria definir esse conceito de colapso. Porque cada um tem uma definição. Você falou que para você essa tomada de consciência foi uma divisora de água, né? Teve como se fosse um antes e um depois.
mesmo que imagine que é uma tomada de consciência progressiva também, né, de um para o outro, mas como que você conseguiria definir esse processo de colapso e como você se sente pessoalmente em relação com isso? Para mim não foi de um dia para o outro, mas foi de viver numa vida com minhas certezas, não é? E com o meu mundo, até tudo isso começar com tanta informação que não era coerente com esse meu modo de ver a vida, que foi uma grande baralhação, e um dia, com esse livrinho, na verdade podia ter sido outro, mas esse livrinho meio que me conectou os pontos, e não foi de um dia para o outro, mas demorou como algumas semanas. Foi como tomar aquela pílula vermelha do Matrix, né? Tal, desligou e eu passei a ver a realidade de uma maneira completamente diferente, e foi super libertador, na verdade. A realidade que eu passei a ver foi que a maneira como a gente vive no Ocidente, especialmente, eu estava em Bruxelas, né? Então eu estava no topo da cadeia social da União Europeia, global, assim, não pode ser mais faraônico que viver na capital da União Europeia, com todas as benesses, a segurança, tudo que você possa imaginar. Então, eu ter dado conta que esse modo de vida era altamente dependente de variáveis muitas, que estão gravemente ameaçadas por todo tipo de insustentabilidade. Insustentabilidade significa que não tem sustento, então que vai cair. E se você olhar em qualquer direção, e eu sempre tratei com macrosistemas, então eu tinha mais ou menos essa ginástica de ver as grandes linhas, sei lá, de produção, de distribuição globais, né? Foi para fazer, sei lá, a agricultura é um caso que vocês já trataram, né? Desde onde que você vai buscar os minerais para fazer os pesticidas, ou os adubos, ou as coisas todas que precisa, mesmo as máquinas da agricultura industrial, todo o processo até que chega a comida no seu prato é tão grande, tão global e tão só viável no mercado se for fruto de muita exploração não paga de homens, de natureza, que tudo, né? Um carro elétrico, desde que todas as componentinhas de um computador, de um telefone, tudo é tão grande e está tão minando suas próprias bases que na verdade não é possível de continuar a acontecer. Não é possível economicamente, financeiramente. Todas as crises que a gente está vendo agora, que para mim, não sei, essa claridade mereceu uma atenção e ganhou uma luz enorme e me libertou dessa distopia que nos é martelada com marketing, com declarações políticas, com essa visão do não tem alternativa, não é? Ou é isso, ou então é a idade da pedra. Então foi assim uma libertação grande. Para mim, colapso é isso. É o jeito que a gente tem de viver, as coisas mais simples, e buscar comida no supermercado, sempre pensar que esse mundo de coisas embaladas sempre vai estar ali para quando a gente quiser, que essa acessibilidade a tudo, a toda hora, a todo tempo, é realmente assim, uma distopia materializada, mas que não tem como sobreviver. Então, isso para mim é colapso. Terá a velocidade que terá, não é um meteorito caindo na Terra. Sim, óbvio. Mas também não é uma coisa até 2100 mesmo. Nos próximos anos, próximas décadas. Para mim está acontecendo, vai acontecer a diferentes velocidades em diferentes lugares. Dependendo de onde você está nesses lugares, vai ter mais ou menos impacto na sua vida. A pandemia para mim foi super indicativo e, na verdade, talvez a gente possa falar disso, falar de colapso, sempre me falam que não fala disso porque é deprimente, mas na verdade essa noção de colapso e essa libertação e poder mudar de vida fez com que a pandemia, para mim, foi uma coisa fantástica. Eu vivi ela no campo, com espaço, todo mundo voltou à velocidade que a gente vivia, então tudo era uma velocidade natural, tivemos tempo para fazer hortas, para nos conhecermos, para ajudar uns aos outros, para desenvolver muita da infraestrutura social que a gente vai falar também. Então, é mesmo... Você vê também o lado do copo meio cheio também, né? Que esse processo de colapso deixa espaços para experimentação inovadora, para recriação de laços de vizinhança, para relocalização de algumas coisas, enfim. Vejo que há também, dentro da sua visão, um lado
não diria optimista, mas um lado esperançoso, olhando o que dá para fazer, que realmente é causa perdida uma escala global, talvez, mas localmente a esperança começa. É uma coisa um pouco nesse sentido. Cara, pra mim, não é nem copo meio cheio nem copo vazio. É um copo vindo direito na sua cara, atirado de qualquer lado, né? Eu só dei por ele nem 1 metro da minha cara. Então é uma reação. Eu não tenho, sabe? Não é positivo nem negativo. Sim. É o que é. E eu, com essa nova realidade, eu tento me virar. E as soluções não são o que a realidade que me foi vendida anteriormente vendia. Então, smart cities não é uma solução, um carro elétrico não é uma solução, e sei lá, painéis fotovoltaicos e tudo, energia verde em todo lado não é uma solução, porque tem todo um mundo escondido atrás de cada uma dessas soluções que não é possível. Então, isso deixou de ser qualquer coisa que não faz sentido, não é o copo cheio, copo vazio. É uma pílula vermelha realmente completamente distinta de ver as coisas. E aí sim, é lindo. É lindo, porque assim que você se permite uma nova realidade, essa realidade é forçosamente rica e diversa e é todo um mundo aberto, porque é um mundo novo também, né? Porque de repente antes era fazer dinheiro para comprar o carro elétrico, e se for Tesla é melhor, então eu tenho que me matar no meu trabalho e fazer mais horas e ver, para ter um Tesla. Agora, o Tesla não entra na equação, que quer saber disso, quer fazer. E esse mundo é lindo. O copo é super cheio nesse mundo novo. Não é bem uma escolha, é mais uma. Lá da hora. E uma coisa que nesse processo você acabou voltando para Portugal, né? Porque você ficou 15 anos fora, né? Você ficou no Brasil, nos Estados Unidos, na Bélgica. Então você acabou decidindo voltar para o seu país de origem, né? Mas até você me falou que quando você estava nesse momento um pouco de, o que eu estou fazendo em Bruxelas, isso não faz mais sentido, a Comissão Europeia e as grandes organizações estão totalmente largados, né? Em relação com o que está por vir e ainda está sendo vendido falsas soluções tecnológicas totalmente obsoleto, né? É uma coisa que a gente já conversou muito. E você até estava com dúvidas para ir no sul da França. E por que você acabou decidindo ficar no Portugal? E acho que isso foi um encontro com a região aqui, Montemoro Novo. Eu queria que você me contasse um pouco mais por que você decidiu ficar no Portugal. Então, sou a hippie, mas eu não decidi ficar em Portugal. Portugal decidiu me manter aqui porque eu não sabia do que eu estava à procura. Então, eu, quando estava em Bruxelas e tive essa tomada de consciência, vou chamar assim, eu na minha visão urbana do que era fazer essa transição, o que eu estava buscando é o que todo mundo que está numa cidade agora, pensando em ir para o campo, nesse momento, está buscando, que é uma eco-aldeia ou eco-vila, onde eu encontro muita pessoa que pensa como eu, a gente conjuntamente trabalha um território pequenino para trabalhar a autossuficiência e autonomia para fazer face a esse colapso, não sei o quê. Então eu saí de Bruxelas, eu caminhei para pensar um pouco, organizar ideias, e depois com a minha companheira pegámos um carro e começámos a visitar projetos em Portugal para saber o que estava aqui, mas como inspiração, e depois íamos em direção aos Pirineus, norte de Espanha, sul de França, onde havia água. Sim. A água é um problema na Península Ibérica, então para nós foi, a gente precisa de 2 coisas essenciais, que é água e comunidades. E no caminho para os nortes de Espanha e sul de França, a gente parou para dar um beijinho na minha irmã, que eu tenho 2 irmãs, uma vive na Dordogne, no sul da França, e outra vive aqui em Portugal, em Montemor, e eu parei para dar um beijo nela, a gente a caminho. Que a gente parou, passou 3 dias, e de repente, cara, passa alguma coisa aqui, né? Tem toda essa... Montemor é assim, eu nunca vi em lado nenhum, eu já procurei antes e depois e não encontrei, e assim, a melhor definição que eu tenho até agora é assim, uma mega ecovila sem definição territorial. Ela é informal, ela é descentralizada e ela está disparando em todas as direções em termos de projetos de transição, enquanto está muito integrada no tecido social de uma cidadinha pequenina de 7, 8 mil habitantes, onde isso já é um processo que vem sendo trabalhado há 30 anos,
O Monte trabalhou muito essa abertura, essa experimentação, essa educação. Tem assim, Montemor tem várias especificidades super interessantes que eu estou estudando Montemor para tenho uma bolsa de doutoramento nesse momento para estudar Montemor. Você está fazendo então uma pesquisa, né, de doutorado com a Universidade de Lisboa, é isso? Tem o ISCTE, é uma universidade em Lisboa. Estou fazendo doutoramento com eles para estudar Montemor e para experimentar modos de organização e modos de o que é que se vai passando em Montemor e como a gente se pode desorganizar. Tá, bacana. Não, realmente, o que está acontecendo aqui, na verdade, não é uma coisa nova, né? O ecossistema de projetos que estão rolando em Montemor, você tinha falado, né, que é uma coisa que já dura há um tempo, só que teve uma intensificação também dos projetos acontecendo nesses últimos anos, e para a gente enxergar melhor, seria legal você falar de alguns projetos, algumas iniciativas que estão acontecendo aqui agora, e ver como que elas se conectam, acaba se conectando e enfim, acho que vai ser legal te ouvir um pouco sobre esses projetos inspiradores que estão acontecendo aqui, e porque todo esse ecossistema que está rolando aqui é uma coisa diferente que ainda você falou, não encontrou em nenhum outro lugar do Portugal. Eu não encontrei em nenhum outro lugar, ponto. O Montemor é uma coisa nova. Eu não encontrei em nenhum lugar e eu procuro e eu falo muito de Montemor e sou confrontado com muitas visões e experiências e não tem nada como Montemor. Então, porque realmente parece que é uma ecovila, mas não é, no meio de uma aldeiazinha, cidadezinha já. E portanto tem uma dinâmica super estranha. Então eu estive buscando o que aconteceu em Montemor que não aconteceu no resto do Alentejo, que é a região onde fica em Portugal, e no resto de Portugal, né? Então, para trás, muitas coisas foram acontecendo. Era um lugar de passagem, que tem duas estradas principais, uma que liga a Espanha a Lisboa e uma que liga o norte ao sul do país, que se cruzam em Montemor, então é um lugar de passagem histórico. Teve o 25 de Abril, que é a Revolução Portuguesa, mas que teve no Portugal inteiro. Teve toda a reforma agrária e o fim da reforma agrária, que foi uma coisa que aconteceu em todo o território nacional. No Alentejo foi muito forte e aconteceu também. Mas depois teve uma Câmara comunista, uma Câmara Municipal comunista durante, até muito recentemente, foi sempre comunista, como em tantos outros lugares em Portugal. Mas houve alguma coisa que há cerca de 30 anos aconteceu em Montemor que não aconteceu em lado nenhum. Aliás, começou a acontecer. Começou. Isso é coisa que eu tenho encontrado e certeza que pessoas que estão aqui há mais tempo têm outras nuances e outras visões e outras... Não é TC essa história. As coisas que eu encontrei. Teve uma aposta incrível e ainda não replicada de educação no Conselho. O Montemor tem uma coisa linda que se chama Oficina da Criança, que assim, resumidamente, parece um espaço de educação Waldorf. Então a criança entra a qualquer altura, é gratuito, porta aberta. Público. E só fica se quiser. Se a criança quiser ir embora, eles telefonam aos pais e falam, daqui a 30 minutos a gente abre a porta para a criança porque ela não quer estar aqui e os pais têm que vir buscar. Então ela só fica realmente se quiser, tem acesso a tudo. Ela quer experimentar com barro, ela tem alguém para ajudar ela com barro, que é madeiras, metais, tecido, cozinha, jogos, computadores. Ela pode fazer o que ela quiser, sempre tem uma pessoa naquela sala que ajuda ela a explorar na direção que ela quer explorar. E isso foi há 30 anos, e então tem toda uma geração de montemorenses que passou aí, porque é grátis, né? Sim. Então, e as crianças tiveram muita noção manual, muita abertura criativa, muita experimentação. Isso é lindo. Teve também outro projeto que se chama Oficinas do Convento, que foi um convento antigo, foi ocupado e reutilizado como um espaço comum. Então, é um espaço onde se partilham ferramentas, espaços, saberes, e toda a gente pode ver instrumentos musicais, pode fazer serigrafia, pode trabalhar, tem todas as ferramentas que precisa. Hoje em dia tem impressoras a laser e tem máquinas de laser cut e todo tipo de coisas que tem num Fab Lab. E tem uma abertura a residências artísticas, o que significa que recebe fundos nacionais e europeus e mesmo com fundos próprios e recebe artistas que ficam em criação no espaço.
E daí faz com que venha muitos artistas para a cidade, que andem por aí, então treina, entre aspas, essa abertura ao novo, ao diferente, essa coisa super interessante. Ao mesmo tempo abriu o Espaço do Tempo, que é outro espaço só de residências artísticas, de artes cênicas, então com muita dança contemporânea, com muita música, com muito assim, coisas de topo e de frontes. Muito artista passou por Montemor, muita cultura, porque ela é criada aqui, mas depois acaba por ser terminada em outro lugar e apresentada por todo o país e mesmo fora. E eventualmente os artistas voltam e oferecem à cidade alguns espetáculos, então tem acesso à cultura de top, de graça, faz anos. Então começou a haver muito apoio, por causa dessas primeiras iniciativas, começou a haver apoio camarário a outras iniciativas culturais, né? Tem de marionetes, tem de animação, e depois isso começou a... Criou uma bola de neve de iniciativas, mas sempre impulsionado pelo poder público, é uma coisa que... pelo menos um apoio... Apoiado, necessariamente... Teve. Teve. Não tem dúvida, esse apoio do poder público permite muita coisa. Visibilidade, tranquilidade no desenho e implementação. Infraestrutura, acessibilidade, enaltecimento disso, né? Por isso não é uma coisa de uns hippies aí à esquerda. Não. Está na agenda cultural do Conselho. Então tem essa... Então isso meio que acabou criando um solo fértil para que tenha uma sociedade civil assim, né, estruturado, forte, para ter esse efeito bola de neve, né, de iniciativas, uma após da outra, mais interessante que a outra. Então isso está acontecendo há cerca de 30 anos, e hoje, em 2022, você então falou dessas 3 iniciativas históricas, né, a escola, o convento com um espaço comum, né, para cocriação, né, tipo, tem a residência artística, tem muita coisa ligada à low-tech, a tecnologias, e tem seu espaço do tempo. E agora tem alguns projetos um pouco mais novos, que eu acho muito interessante a gente conversar. Tem tanto o Minga, né, se puder falar, a Minga. Então, esse processo, essa criação de humus, né, que toma tempo, teve uma fermentação lenta, muito forte, mas lenta, e que fez várias coisas. Uma é super bonito, porque pela educação e pela cultura começou a atrair gente diferente, que não vinham só pela educação e cultura, mas que ficam fascinados com esse mundo. E 2, os locais, que já eram uns amores, né? Tem um coração aberto, tem uma recepção. O alentejano é um povo super simpático, mas o pessoal de Montemor é realmente receptivo a esse tipo de coisas. Então permitiu que muita gente que passando por aqui, vendo essas coisas de cultura ou não, se fosse sentindo muito bem e considerado ficar. Legal. E há 7, 8 anos chegou uma nova leva de pessoas de fora, portugueses de fora, que eles aqui chamam estrangeirados, com uma proposta de um projeto para institucionalizar. Não era bem assim do início, então ela foi ganhando forma também em Montemor, mas a ideia e como trabalha hoje em dia é que meio que permite uma vida diferente. E eles vieram e instituíram uma cooperativa integral que chamam Minga, que permite que você tenha uma vida muito diferente. Permite que você seja um trabalhador independente, sendo que a Minga toma conta da sua burocracia, da sua contabilidade, e tudo quanto você produz pode ser trocado entre cooperadores. Você tem acesso a coisas, por exemplo, na loja, a gente consegue comprar comida que é bio, que é de época, que é local, a um preço muito menor, porque ela não tem essas certificações, então trabalha na base da confiança e da proximidade. Então teve uma tentativa de trazer não é uma institucionalização, porque não é público, mas uma ancoragem estrutural a uma vida diferente, e a partir daí, muito ancorada também, mas muito ancorada, e isso vive muito forte, na noção de entreajuda. A Minga, quando você chega a Montemor, se você quiser fazer parte da Minga, tem a cota de pagar numa cooperativa, mas imediatamente você é convidado para uma conversa 1 para 1 de 2, 3 horas, onde eles explicam toda a potencialidade da Minga e eles querem saber qual é o seu sonho, projeto, ideia, porque eles ajudam. A gente ajuda. Sim. Você quer fazer qualquer coisa?
eu conheço quem faz, quem ajuda, quem gosta. E a gente ajuda a que isso aconteça. E realmente você chegar num sítio e sentir essa rede permite muita outra coisa. E desde aí sai muita coisa. A partir do nascimento dessa cooperativa integral. Eu acho que eu acho que essa cooperativa encontrou essa vontade de cooperar e meio que deu assim, um twist para ela ser mais forte. Já havia, mas a partir daí houve muito spin-off, muita coisa, mas sobretudo em torno de uma criação de uma cultura. Então a ligação aqui não é tão institucional nem formal e é mais de amor. Sim. Sou a hippie, mas tem muita gente muito boa que quando chega é apresentada e entra num ciclo de confiança e tem acesso a gente disposta a ajudar, entendendo que o ajudar faz com que haja todo um novo estilo de vida, então ter é toda uma nova abordagem a viver um território. Né? E então, amiga, os projetos que ela está apoiando atualmente, o quê? Tem projetos agrícolas, tem projetos habitacionais? A Minga é uma cooperativa integral que tem várias secções, comércio, serviços, habitação, etc. E dentro dessas secções quase tudo cabe. Nem tudo que passa em Montemor é Minga. Sim. Pronto. A Minga se confunde com a comunidade, a tribo, se quiser, e mais alargada mesmo. A Minga apoia muitas coisas, então apoia produtores locais, tem uma loja onde eles podem botar excedentes e podem tudo. Trabalha com as escolas do município para propor alimentação local, de época e fazer essas coisas. Tem escritórios de arquitetos que trabalham pela Minga, experimentando com novos métodos de construção, com taipa, com terra pisada, assim, eu não sei os termos técnicos todos, vão me desculpar, mas tem muita inovação nesse sentido. Tem várias inovações em vários sentidos, mas as pessoas que estão na Minga estão também em outras coisas fora da Minga, e então isso tudo se ganha e se multiplica. Né? E você saberia falar mais ou menos quantas pessoas estão envolvidas agora na Minga, tipo, em termos de cooperados, assim? Eu diria assim umas 100 e qualquer coisa. Cooperadores, mas tem um ecossistema mais alargado ainda de gente que vai na loja, que ajuda quando é necessário, que seria, eu poria nos 250, vai assim, por aí, entre um e outro. Uma escala de uma cidadinha de 7 mil habitantes, né, realmente tem um peso significativo, né? Puxa, massa demais. E é um outro projeto que você está envolvido, né? Eu acho que tem muitas conexões com a própria Minga também, que é um projeto um pouco mais recente, que é o projeto da Casa Branca. A gente foi lá ontem, né? Fiquei realmente encantada, é um lugar muito especial. Fica pertinho de Montemor, acho que na mesma... município, né? Que tem as freguesias, que são se fossem distritos municípios. E, enfim, é um lugar, assim, tipo, muito impressionante. Você conseguiria contar um pouco sobre o que é esse lugar, Casa Branca, que na verdade é um vilarejo que fica, acho que 15 quilômetros, né, mais ou menos, de Montemor. Mas o que está acontecendo lá? Como que você conseguiria resumir? Então, Casa Branca não... A Minga faz parte da Casa Branca. Legal. Mas a Casa Branca vem sobretudo de um festival local, que a gente chama Festival Pré-Ocupada, que foi organizado pelas oficinas do convento. É daí que vem. Mas Casa Branca é assim meio que uma meta cooperativa que pretende ativar o ecossistema social super forte que há em Montemor para ocupar e gerir um território de uma maneira muito diferente, muito experimental. Esse território são 2 hectares de espaço, mais ou menos, com 17 edifícios com milhares de metros quadrados no total, que as infraestruturas de Portugal cederam ao ecossistema social de Montemor durante 30 anos. Exato, as infraestruturas de Portugal é o organismo do governo português que gera autoestrada, estrada, linha de trem, tudo. Tem muito património devoluto e Casa Branca é o ponto entre Lisboa e Évora e Beja, onde se separavam as carruagens para ir para diferentes lugares, onde tem água e se botava nas carruagens, e onde era um centro de mesmo arranjo e manutenção dessas carruagens. Enquanto o comboio foi rei de transportes, isso esteve bombando e tinha
600 pessoas naquela cidade. Depois veio o automóvel, né? Veio o carro, então o comboio perdeu muita proeminência, então hoje em dia vivem, não sei, 60 pessoas. Então a população do vilarejo foi dividida por 10 e começou a ter um monte de infraestrutura de prédios abandonados. Anos e anos e anos. Então a proposta foi, o festival é um sucesso, se a gente tiver na mão esse espaço, e temos muito espaço encostado na linha de trem, então está com ligação direta a 20 minutos de Évora, direta a 1 hora de Lisboa e direta a, sei lá, 45 minutos a 1 hora de Beja. Temos um espaço enorme devoluído para fazer o que a gente quiser, e não é só o que a gente quiser, a gestão territorial está desenhada de uma maneira que qualquer pessoa ou organização que venha com um projeto, com uma intenção de ativar um espaço, ganhe esse espaço e tenha o apoio do nosso ecossistema para que isso se implemente, com a renovação de edifícios, com ir buscar fundos para fazer acontecer. Então a cooperativa teve que ter um sistema formal, e é o que ela é, mas na verdade ela o que quer ser é um local de encontro de ideias e de materialização de sonhos nessa experimentação de gerir territorialmente um espaço de maneiras diferentes. Então não tem uma curadoria para selecionar os projetos Não. que vão poder ser incubados, se desenvolver dentro dessa infraestrutura da Casa Branca. Ela tem uma visão, essa visão é decrescentista, essa visão é de desenvolvimento rural alternativo, portanto não é baseado no turismo, nem na industrialização, a criação de postos de trabalho, aqueles jargão que a gente ouve aqui, não? Tem a ver com ancoramento no território, retenção de jovens, exploração de novos métodos de produção de baixa escala e de uma construção de resiliência e de transição que realmente abra novas portas ao desenvolvimento rural e que não replique modelos que, sabe, esse desenvolvimento baseado na exploração de natureza e pessoas, que a gente tem que ter outros. Né? Sim. Pô, então é como se fosse um hub, né? uma mega incubadora de iniciativas e agora vocês estão reformando, né, essas infraestruturas que foi abandonada há mais de 30 anos, né? Então tem uma mega obra acontecendo, né? Até ontem quando a gente foi lá tinha um grupo de estudantes de arquitetura da Áustria, né? E então eu vejo muito que eu talvez ainda não sei, né? Porque tá tudo no início também. Esse projeto faz quanto tempo? 2 anos, 3 anos? Faz 3 anos que a gente fala nele, estamos prestes a assinar o contrato para ficar tudo quando tudo foi negociado, então no próprio mês que vem, em dezembro, é passado 30 anos. Então é um lugar onde vai transitar muita gente do Portugal, da Europa ou até fora para implantar projetos, né? Que a ideia é que tenha uma... Eu imagino assim, a proximidade de iniciativas sendo experimentadas vai criar um ecossistema que ainda não... Acho que ninguém sabe o que poderá acontecer, né? Espero que sim. Uma caixa... E vocês têm 30 anos, né? 30 anos dá para fazer muita coisa. Não, foi o maior contrato da história da infraestrutura de Portugal. Querem área cedida, querem tempo cedido, né? Normalmente são, sei lá, 6 anos, 7 anos. Puxa. Mas a gente falou não. 6 anos não tem como, a gente tem isso na mão uma geração, então não rola, a gente não é capaz. Isso também tem a ver com a temporalidade da experimentação, com a temporalidade do decrescimento, a temporalidade rural, então fazer tudo em 5 anos é uma loucura. Não tem como. A gente não faria. Com certeza. E é uma coisa que eu fiquei curioso, talvez as pessoas também para entender, então... o governo de Portugal fez uma concessão, né, do uso do espaço para 30 anos e teve apoio também de alguns fundos europeus ou não? Não. De onde vem, então, como que vai ser a sustentabilidade financeira durante 30 anos para não que seja um buraco de gastos? Como que vocês estão pensando em desenhar isso, assim? Só para fazer a manutenção do espaço, já isso imagino que é uma baita grana, né? Então, para já, a gente já segurou uma renda mínima, tem renda para pagar, então é uma renda mínima, que permita alguma experimentação fora dessa lógica de lucro. As pessoas alugam os espaços. Para já, a gente tentou negociar o mais possível fora dessa lógica de lucro. Então, a gente não quer renovar isso para dar lucro, a gente quer renovar isso para explorar novos tipos de riqueza que não a financeira.
Depois, como vai ter que pagar renda, e tem uma renda pequena e progressivamente mais alta, mais pequena, vamos ter que explorar novos métodos de negócio. Não queremos explorar, não queremos definir já o que eles são, porque queremos que parceiros venham e que ideias cheguem com modelos de rentabilização de espaços. Alugar os espaços é óbvio, criar espaços de paragem turística, assim, um turismo mais lento, de pessoas descobrindo o Alentejo, descobrindo e podendo ter workshops e tudo é outra. Acesso a fundos europeus, fazer todo tipo de capacitação, workshops, então redescobrir uma produtividade local, recuperar saberes que estão desaparecendo. Sim. Com esse envelhecimento rural de gente que sabe trabalhar metal, couro, madeira, cortiça, então vime, tem muita coisa, tem muito saber que não tem a rentabilidade do mundo moderno, que tem que explorar e recuperar, e que por aí faremos também workshop. Bom, mas está aberto. Os modelos de negócio, há bases para a gente conseguir pagar essa renda, mas a ideia é de propósito estar aberto a modelos de parceiros e de não tem que ser todo igual. Eu imagino que devido a todo o tecido social e o dinamismo que já tem aqui, esse espaço vai ser ocupado, ele vai ser criativo, porque, sei lá, fazer a mesma coisa, imagina uma região do Portugal onde não tem nada, é assim meio que um elefante branco, mas acho que imagina aqui, pelo contexto territorial, né, da sociedade civil, do histórico de projetos um pouco alternativos. Enfim, é que é isso que tu fico me perguntando. Será que dá pra... Se a gente fazer um projeto desse, sei lá, numa região no norte do Portugal, muito rural, afastado, sabe? Tem um pouco essa impressão. Vai ficar meio um elefante branco de gente de fora, mas aqui eu tenho a impressão que tá em uma peça grande que chega numa engrenagem já existente. Sim, mas então, Casa Branca é no meio do nada, né? 15 quilômetros parece do lado, mas Casa Branca, se você viu, né? Umas linhas de casa e de volta não tem nada. Duas ruas e não... nada. Então é bem isolado. Está em cima de uma linha de comboio, que tem bastantes em Portugal, então pode ser modelo de replicação em vários apiadeiros abandonados em Portugal. Né? Comboio-trem, né? Comboio-trem, desculpa. Se no meio de Portugal você abrisse um tipo de coisas dessas, onde você oferece um espaço para as pessoas poderem ativar de qualquer maneira, eu não sei. Não sei. Realmente depende de tantos fatores que não dá para... Talvez. Depende do contexto econômico e social, depende de que apoio é que você tem das autarquias locais. Quem faz a gestão do projeto. Gestão do projeto, quem são os primeiros a saltar dentro, né? Porque podem saltar... Se de repente à esquerda, à direita, você encontra um fundo de investimento, um benemérito qualquer, ou assim, uma associação que precisa de um espaço e faz uma coisa e sai... Não sei. Nesse negócio da experimentação, eu gosto muito de criar espaços que a gente chama caóticos, né? Onde tem muito caos, mas assim bem estruturado, para ver o que sai, e eventualmente sai. Para mim é sempre de experimentar. É verdade que a proximidade a Montemor é uma vantagem, não tem nada a falar, né? Tem muita gente ativada e querendo fazer, então tem muita sede de botar esses pés, é uma vantagem, mas não sei se é determinante no sucesso, uma coisa assim. Mas bacana, acho que, enfim, essa iniciativa, ela tá muito no início, né? Então, vai ser bom de seguir de perto o que está acontecendo aqui. Bom, para ter um contexto de língua portuguesa, acho que às vezes o Brasil, não sei, acho que tem umas coisas de intercâmbio, né, de iniciativas que eu vejo muito, pelo menos poder contribuir, tecer essa ponte, né, porque a gente precisa de inspiração, né, um tipo de projeto desse realmente é uma coisa que não se encontra em qualquer lugar e às vezes a gente tem que enxergar que é possível. Tipo, também no caso do Brasil tem infraestruturas públicas abandonadas, enfim, acho muito bom de se espelhar sobre esse tipo de projeto. Obviamente não vai dar para replicar, mas saber que existe, saber que isso é possível já é um avanço gigante, assim. Você estava falando que a Casa Branca, esse vilarejo, né, que está a 15 quilômetros de Montemor, está se tornando, possivelmente, futuramente, como se fosse uma universidade alternativa, assim, né, que é um espaço, né, de workshop, de formação, de capacitação. Então essa palavra universidade, a gente tem que ter
um olhar crítico sobre o que ela representa, né? Então eu estava falando que o diretor, né, de tese fala de pluriversidade, mas eu vejo um lado interessante no sentido que é um contexto territorial, o interior do Portugal, a gente estava falando disso ontem, né, de decrescimento populacional, né? Toda a metade leste do Portugal perde população, e principalmente as áreas rurais, mas mesmo as grandes cidades perdem população. É um esvaziamento populacional ligado, né, a um envelhecimento, muitos jovens vão para as grandes cidades, para o litoral, para o fora do Portugal, e eu acho que eu vejo muito que essa questão dessa universidade alternativa meio acontecendo de maneira orgânica em Casabranca poderia ser não sei, estou pensando nisso, uma ferramenta para atrair jovens, né, de 18 a 30 anos e vir de novo jovens para esse interior do Portugal um pouco esquecido, não é? Cara, esse era um projeto que caberia fantasticamente em Casabranca, se você se entusiasma com isso ou conhece alguém que se entusiasma a trazer. A gente não pensou em Casabranca como uma universidade. Eu tenho assim, o fetiche de lançar uma universidade de investigação, desenvolvimento de baixas tecnologias. De low-tech, né? De low-tech. Podia ser não em Casabranca, podia ser mais perto de Montemor, onde eu moro. Casabranca não foi pensado dessa maneira, mesmo que, sabe, assim, indiretamente possa servir como um hub de formação e de desconstrução de outros imaginários antigos e etc. Uhum. Eu acho que tem um potencial enorme para trazer gente para desurbanizar e oferecer alternativas às cidades, até e quase perniciosamente, porque está tão bem conectado a Lisboa, quer dizer, está a uma hora do centro de Lisboa direto, então é assim, incrível, você sai no meio de Lisboa e na porta de casa em Casabranca, meio complicado para gerir esse problema da gentrificação depois, que pode ser problemático. Sim. Ainda não é um problema, mas não é ainda uma universidade, não é assim que é pensada. Tem essa abertura, sim, querendo com certeza, mas não houve nenhum projeto específico a vir, né? E aqui a gente está, então, na sua casa, que fica a 1 minuto a pé, né, do centro da cidade, mas a gente está na área rural, né? A gente está realmente na beira da microcidade de Montemor Novo, numa área rural, né, de 3 hectares aqui, mais ou menos, é isso que está, a área do sítio. E aqui você me falou que eu achei interessante, você está pensando vender para um valor simbólico, né, se não determinou ainda, sei lá, €1 que seja, né, uma parte do seu sítio para um projeto comum, um projeto coletivo. Você poderia contar um pouco o que seria esse projeto? E lembrando que a gente está numa área rural, mas colada à zona urbana de Montemor Novo. Sim, então tem muita da desurbanização, da desruralização e, portanto, da urbanização da Europa e de Portugal tem a ver com esse abandono do campo. Sim. Por várias razões. Houve muita pobreza, muita precariedade, mas também houve muitos fatores estruturais mantidos dessa maneira que levaram a isso. Um deles é o latifúndio, e no Alentejo tem pouca gente com muita terra, o que faz que o resto da gente não tenha terra. O que faz com que você tenha que trabalhar para alguém se quer viver. E normalmente era mal pago, historicamente era muito mal pago, era exploradíssimo, mesmo daí a Revolução também. Mas havia no Portugal medieval e até o século XX, havia pedaços de terra que eram comuns. E a gente não fala de agricultor até o início do século XX, a gente fala de camponês. E camponês é uma entidade humana que é autossuficiente, sabe? Ir buscar comida no bosque, tem um porquinho ou uma vaca ou partir alguma coisa e tem terra comum que ele pode ir cultivar, deixar gado, deixar tudo. Então, essa terra comum que era sustento e autonomia dos camponeses portugueses e vários sítios na Europa também, mas camponeses portugueses até o final do século XX se chamavam baldios. São áreas comuns que eles trabalhavam sem ser de ninguém, não tem que pagar renda, não tem que dar nada. Foram consideradas pelo Estado Novo, depois da implementação da República, quando chegou a ditadura em Portugal, foram considerados como incultos. Não eram cultivados, e então tiraram eles e tornaram eles em terras produtivas e plantaram milho e trigo nas grandes campanhas dos anos 30, que
desfizeram os solos, né? Pegaram em solos que estavam em rotação e estavam produzindo alimento, que depois ficava as folhas e ramada e tudo fica na terra. Quando você chegou e industrialmente se tornou aquilo numa grande plantação de monocultura de trigo, de milho ou de coisa. Então não só você estragou os solos, como você retirou das pessoas a capacidade de autonomia de viver no campo. E isso nunca foi recuperado até hoje. E não vai ser recuperado por ações individuais como essa, mas eu, no intuito de experimentar, de pilotar esse tipo de coisas, eu comprei 3,5 hectares de terra na frente de Montemor, e como tem pessoas procurando pedacinhos de campo para poder plantar, para poder ser autónomo, mas não tem dinheiro porque em Montemor, por causa de tudo isso que estamos falando, vem gentrificando bastante, os preços estão altos, então quem quer fazer isso muitas vezes não tem acesso a essa terra. Então o que eu pensei foi, como é mais barato ter uma casinha pequenina no meio da cidade, e eu tenho 2 hectares, 3 hectares aqui do meu lado que eu não tenho capacidade, a minha força é ecossistemas sociais, né? Não é tão, eu não sou tão bom agricultor, eu adoro trabalhar a terra, mas eu não tenho tanto conhecimento. Então a minha ideia é, não, vou tornar a terra uma coisa comum de novo, eu vou vender, eu vou dar a uma associação, por exemplo, €1 para termos uma associação, para não ser meu, porque isso eu também vejo em muitos projetos, essa manutenção da propriedade privada, querendo fazer uma coisa coletiva, é bem... Dá errado, porque há um momento eu quero fazer de uma maneira e há outros querem fazer de outra, mas a terra é minha, tá, então tudo embora e acaba o coletivo, né? Porque na verdade não é, então eu quero realmente largar a mão disso. Legal. Experimentar uma coisa coletiva, então a gente vai fazer um baldio nas portas de Montemor para gente que quer terra e não tem acesso a ter. Baldio é uma... Terra comum. Terra comum. Legal. Gerida comum. Então, o resgate de um comum é que é uma coisa que eu achei interessante do contexto, né, que é realmente colar da cidade. Você falou, é mais barato para as pessoas que estão afim de fazer esse caminho, de ficar na cidade, que tentar achar uma terra para comprar na área rural, né? Então, é uma coisa também que eu gostaria que a gente falasse um pouco, porque realmente o sítio é colado da cidade. É uma coisa que você me contou, né? Quando você quis sair de Bruxelas, né? Que são uma metrópole europeia, você estava pensando em ir para o mato, para a roça profunda, e de repente você está aqui quase no meio urbano, assim. Eu acho que isso também é o que faz a especificidade de Montemor. Tem uma cidadezinha, né, de, sei lá, a cidade em si deve ter o quê? 7 mil habitantes, uma coisa assim? Sim. Com um monte de infraestruturas, com um monte de serviços públicos, e a área rural está tudo ali na volta, e tem muita sincronicidade, muita interconexão com o que está acontecendo, né, no raio de, sei lá, 10 quilômetros e a cidadezinha. Acho que isso é uma coisa interessante, que às vezes também no meio brasileiro, da permacultura, da agroecologia, às vezes a gente tem uma visão um pouco polarizada, assim, cidade-campo, as duas coisas não se misturam, e a gente tem que atuar no campo, e a cidade já meio que se torna um objeto um pouco separado, assim, né? Acho que aqui há essa conexão forte. Eu não sei, eu queria que você explicasse um pouco esse contexto, assim, tipo, de Montemor, que a gente não está no rural, na verdade, a gente está do lado de uma cidadezinha, né? Tipo, integrado nessa cidade. Olha, na verdade, eu não sei. Eu não sou daqui, então eu acabei de chegar e vou vendo mais ou menos o que eu vejo. Eu não vejo tanta integração assim. Então, na nossa tribo, que é uma bolha ainda, né? São 250, 300 pessoas, que é muita gente, mas em 7 mil, né? 7 mil na cidade, então em 11 mil, né? É uma coisa pequenina. Há essa integração, essa troca, essa ajuda, há bastante. Entre as pessoas de Montemor, aqui nativos locais, também humanamente. Então, tem o tio que tem a roça, tem o amigo que trabalha ali na Platzenal. Mas em termos de produção na biorregião, vamos chamar assim, de Montemor e cidade de Montemor, há muito menos interação. Sim, entendi. Tem alguma compra local de, sei lá, supermercados que botam a carne aqui, se produz muita carne, por exemplo, em Montemor, mas a grande produção é de exportar. Sim. A grande produção industrial em Montemor, que é a grande maioria do aproveitamento do montado moderno, é de exportação. A carne vai para a Alemanha, vai para Israel, o milho vai para distribuidores nacionais,
não tem essa ligação mais medieval, né? Que as pessoas estão na cidade, vão passear o gado, voltam, comem ele, né? Não tem... Sim. Hoje em dia é bem difícil você aguentar com essa criação de riqueza financeira que estamos obrigados uma biorregião do tamanho de Montemor, só com Montemor. Claro, sim. Não, tem caminho ainda a ser feito, mas é uma coisa que eu achei interessante, que as pessoas que querem vir, eles passam primeiro pela cidade e depois, às vezes, vão para um sítio mais na área rural próximo. Mas o fato de ter uma cidade para acolher pessoas que vêm com ideias, com projetos, facilita muito a vida, que, por exemplo, no caso, a gente está no meio da Serra da Mantiqueira, uma área rural com estrada de terra, 15 quilômetros da cidade, do asfalto, nem da cidade. Para conseguir fazer a transição é muito mais esforço, é muito mais cansativo, é muito mais, digamos assim, complicado, né? Sim, nesse sentido, sim. Claro. Nesse sentido, é um aspecto que achei interessante, assim, não de ter essa integração, enfim, e de ter um pequeno polo urbano que consegue, enfim, atrair pessoas um pouco nessa linha, né, da transição ecológica, enfim. Isso eu vejo uma coisa bem bacana. Bom, uma coisa que a gente acabou não falando, que eu queria entender rapidamente um pouco qual o seu papel dentro desses projetos todos. O que você faz nesses projetos e o que você está tentando trazer aqui no território? Então, olha, para já eu tive esse privilégio enorme de chegar num lugar que estava borbulhando e florescendo e eu só tive que sentar e ir junto, né? Tá. Não é sentar, mas foi ir junto. Então tem essa beleza de ter chegado num lugar já com coisa acontecendo, que eu sei que não é comum, então tem isso, tem muito projeto que já estava andando e eu trago meus saberes e minhas capacidades de gestão dos projetos, de buscar fundos, mesmo de instigar a organização coletiva e avançar coisas. Então, eu quando cheguei de Bruxelas, eu estava muito nessa ansiedade de um colapso que eu entretanto vi chegar, e então todo o meu trabalho, toda a minha energia, a minha alegria, na verdade, vai na construção de resiliência. E isso pode tomar 1000 formas, né? Cada um escolhe depois a que gosta mais, na verdade, porque é um mundo como os outros, é só diferente. E então eu estou muito focado na construção de modelos de gestão territorial alternativos. Então, como que a gente, enquanto comunidades, consegue tomar decisões e viver conjuntamente na construção, no desenho e construção do território onde a gente habita. Na verdade, participar nesse desenho da realidade social onde você habita, ter mão nisso. Então, estou muito interessado, eu venho de ciências políticas, então esse poder experimentar isso, essa materialização é super interessante. E tem a parte ecológica, que não é só ambiental, né? Tem essa grande falácia que é só aquecimento global. O aquecimento global é só um sintominha, é grave, mas é só um sintoma de um sistema absolutamente destrutivo que a gente está vivendo e que tem tanta expressão aqui em Montemor, né? A gente não tem água e não é porque não chove, é porque não tem árvore plantada, assim, quando chove, bate no chão e é arrastada para os rios e levada para o mar em enxurrada. Porque tem muito gado tomando toda a água. Então a gente, para produzir essa quantidade de vaca, não consegue ter os aquíferos cheios. Então não é só o aquecimento global, tem toda uma problemática ecológica aqui em redor de Montemor que eu estou muito ativo. Então uma das coisas que eu trouxe para Montemor foi, pelo menos da minha parte, tentar focar e tentar ativar a comunidade no sentido da proteção, preservação e regeneração de ecossistemas. E nesse aspecto, apesar de eu ter chegado aqui e já ter muitos projetos andando que eu juntei, como as oficinas do convento, a Casa Branca, a Minga, as moedas locais, etc., tive 2 que a gente lançou de raiz, que foi a Montemor Vivo, que foi uma plataforma cidadã para participarmos em eleições, porque é um momento onde o debate político é partilhado por toda a população, e se você conseguir essas assinaturas, você se força dentro do debate e pode colocar essas questões e pode propor outros métodos de participação democrática. Isso foi super interessante.
E por outro lado, a gente organizou a Mora, que é a Associação dos Moradores do Rio Almanzor, que é o nosso rio, no sentido de juntar todo mundo que mora junto às margens do rio, porque essa relação direta com a natureza que você quer proteger dá um ímpeto maior a esse ativismo, para a gente pensar como que esse rio, que é um esgoto, é literalmente um esgoto histórico desde há, 50 anos na cidade, pode ser revertido. Então, como que a gente tira as águas residuais de serem lançadas neles, como a gente fecha as agropecuárias que não estão dimensionadas para não largarem dejetos, como que a gente, tem muita coisa para fazer. Então, o que eu sinto que eu trago para Monte Mora é assim um entusiasmo novo, que agora eu estou aqui faz pouco tempo, então ainda estou com essa força inicial. Haverão outros, espero, mais à frente, mas então foi mais nesse sentido de água e comunidade nessa ativação. Não, legal. E você fala também que você trabalhou muitos anos com gestão de projeto e captação de recurso, e isso tem um papel fundamental, porque tudo isso, imagino que os projetos coletivos acabam, às vezes, podendo ter problemas de falta de recurso, de desentendimento, de mal gestão, de brigas. Isso acontece, óbvio, normal que acontece, mas, enfim, eu acho que a sua experiência acaba trazendo umas coisas muito valiosas para os coletivos onde você está envolvido, assim. Pelo menos o pouco tempo que eu fiquei aqui, eu acho que você está trazendo essa força, essa capacidade também de estruturar projeto, conseguir alcançar fundos para se financiar, enfim. Isso é uma coisa bem bacana. E você falou da plataforma Cidadã, que foi, na verdade, como se fosse um tipo de mandato coletivo, tipo isso, na escala do município. Então, uma nota, eu tenho experiência em ir buscar fundos e gestionar fundos europeus, mas aqui a Montes Mó tem uma grande vantagem dessas organizações é que elas fazem 30 anos que elas existem e vão buscar fundos. Entendi. Então qualquer projeto, lá. Não só elas já sabem, como na Europa já conhece. Então a Europa, entre aspas, quem dá os fundos sabe que essas organizações são capazes de receber fundos já com algum tamanho, gerir eles e realmente entregar os projetos que se propuseram a fazer no início. Então eu consigo ir buscar coisas, espero. Estou trabalhando para isso, mas já existe uma massa crítica altamente qualificada nessa captação de fundos, que é uma realidade europeia, que eu não sei se é tão brasileira, mas pronto, já tem muito aqui. Então, essa é outra coisa, Essa desurbanização de uma juventude altamente qualificada que eu encontro aqui faz com que eu esteja rodeado de gente que é top, tem uma capacidade incrível de buscar fundos, de gestionar projetos, estou a falar de pessoas com mulherões fortíssimos em todo tipo e todo nível de gestão de projetos e de avanço de coisas, e homens também. Então é assim, eu estou super honrado de poder entrar nessa equipa meio informal, e fazer parte disso, mas já existia e estavam bem sem mim. A plataforma Cidadã é uma proposta de repensar a democracia, porque se a gente não pensar a democracia, a gente está votando na mesma coisa sempre, iludidos com uma proposta qualquer de mudança naquele mês e meio eleitoral onde tudo é gritado e tudo é dito e prometido e depois nada muda. Sim. E depois, 4 anos depois, a gente volta a repetir o exercício e na verdade o voto se torna um momento onde alguém extrai o seu poder político e capta ele e fica com ele durante 4 anos. Então a gente quer permitir, propor uma coisa completamente diferente. Então a gente trabalha com democracia direta e deliberativa, que abre problemas identificados pela comunidade à resolução pela comunidade. Então são processos coletivos muito bem desenhados, com muito promenor, muito bem facilitados, com facilitadores profissionais. Então, gente que não participa da discussão e só assegura o processo coletivo. Mediação, como se fosse. Por exemplo, e tem esse trauma coletivo em Portugal. Quando foi o 25 de Abril, que foi uma revolução contra a guerra colonial, não foi tanto uma coisa contra a ditadura, foi contra a guerra colonial, mas foi rapidamente recuperada pelas forças comunistas, que eram as únicas organizadas na resistência. E quando houve essa reorganização em termos de ideais comunistas em Portugal,
houve uma ideia de agora cada pessoa pode participar no processo de decisão e falar tudo. E o que isso faz eram umas fotografias gloriosas, né? De salas de espetáculo, assim, coisas cheias de pessoas com o braço no ar, e eu estou falando de 600 pessoas, cada uma dando o seu discurso sobre como ela vê aquele problema. E isso faz com que essa reunião, esse encontro seja interminável, ela não dê frutos, e só dá os frutos que os mais resistentes acabam por recolher e fazer. Aqueles que falam mais e que tem... Isso é muito cansativo, e isso funciona como... Tem um efeito antídoto a uma democracia participativa. Porque depois de 2, 3 reuniões dessas, você pensa, mas que eu vou fazer o quê ali? Ninguém mais quer, né? Vão mais, então não vai mais. Então, ou se organizavam em cooperativas, e a parte cooperativa, que era mais pequenina, funcionou muito, em Portugal, até o fim da reforma agrária, que foi, houve uma reforma agrária e nem 2 anos depois houve uma lei que reverteu tudo em nome de, enfim, e isso se perdeu, mas em termos de uma gestão democrática mais próxima, de proximidade, as cooperativas, muitas delas funcionaram bem, outras menos bem, com algumas variações, mas essa proximidade política permitiu muita coisa, uma maior não permitiu, então o sistema resvalou num representativismo liberal, que é o que a gente tem hoje, né? Você vota, alguém representa você durante 4 anos e depois vem pedir o voto outra vez ou não, e você nem sabe tão bem qual é o programa, né? Sabe assim umas linhas orientadoras de cultura e de abordagem a qualquer problema, mas você não... E a nível rural, a nível local, você consegue ter estruturas de participação super diferentes e super funcionais. E tem que ter algumas qualificações, que eu acho que a gente não fez tudo bem na primeira campanha política, e uma das coisas que eu ouvi o tempo todo foi eu não quero passar a minha vida em reuniões. Sim. Eu não quero decidir tudo sobre esta cidade. Isso é verdade. Então a ideia é como você cria espaços para, se alguém quiser participar, poder participar, ser ouvido e essa voz ter consequência, né? Então a reorganização é essa. É poder permitir a quem pode participar, quem quer participar, poder. Também tem o problema de quem pode, né? Porque se você tem muito dinheiro e muito tempo, você pode participar em tudo e aí você meio que influencia muito mais o processo político que outros. Então tem que ter como que você permite que as pessoas venham. Então tem organizações, fazer babysitting. Cada reunião que a gente tinha alguém com brinquedos para crianças para tomar conta das crianças, para mães ou pais poderem estar descansados participando. Tem trazer comida, então tem uma mesa posta onde toda a gente traz um pouquinho de comida, a gente troca no fim, tem essa conversa informal que é bem rica depois. Eventualmente, de uma posição mais institucional, você pode pagar as pessoas para passarem um dia por mês a discutir um certo assunto, a previr. Então tem muita experimentação para ser feito, e foi sobretudo para a gente poder não só experimentar com um novo tipo de democracia, como provar que esse tipo de democracia funciona, porque funcionou. A gente desenhou o programa político da Monte Moro Vivo, foi desenhado coletivamente ao longo de 8 sessões com todo mundo, tem 6 tópicos, foi assim uma coisa linda. E em último lugar, para realmente falar com as pessoas e verem que problemas que elas veem, que soluções é que elas vendem, e apresentar isso na campanha eleitoral como um futuro alternativo, mais que uma proposta política estanque. Foi assim uma nova maneira de a gente se encontrar e gerir território. Puxa, muito bom, hein? Tomara que essa dinâmica, né, possa crescer e se espalhar, né, nas redondezas, né? Eu vejo Tomara. Que já se espalhou até Casa Branca, né, 15 km, tomara que se espalhar na região do Alentejo e que enfim, vejo aqui muita experimentação e coisas que, tipo, tomara que tenha intercâmbios, né? Que pessoas venham aqui, pá, e uma coisa que eu tô querendo é voltar aqui, ficar mais tempo, ficar um mês, me alimentar de ver o que dá para replicar em outro lugar, assim, porque realmente não em qualquer lugar do planeta onde tem, assim, o privilégio de poder encontrar tantas coisas, assim, inovadoras e diferentes acontecendo, né? Meio que já está acontecendo. A Minga, que é uma cooperativa integral decrescentista com base local, territorial, rural, começou a dar
apoio a outras cooperativas, a outros grupos de pessoas que queriam fazer cooperativas integrais. A gente teve na semana passada o Fórum das Cooperativas Integrais, que a gente estava esperando 15 pessoas, vieram 70, foi mais do que tudo, né? Foi assim, e foi super rico porque a abordagem também é prática, então chegou muito problemas, fez muita mesa de resolução dos problemas, saiu muita ideia, muita novidade, se partilhou muito, mesmo da Minga. A gente encontrou um montão de soluções e novas abordagens a coisas que a gente pode fazer aqui. Então já estamos em contato com contabilistas e tudo e realmente assim... Já está se espalhando. Está se espalhando. E é uma replicação em dialética, não é? Então não é crescer, é replicar. E quando replica você abre todo um novo mundo onde se há experimentação que você depois pode utilizar. Então tem essa riqueza... que eu tenho a certeza que espero que aconteça para fora, como você fala, mas que volta. Ela volta e volta forte. Puxa. Muito bom. É bom de ver isso, porque quando às vezes a gente tem essa tomada de consciência desse processo de colapso sistêmico e global, pelo menos no Brasil, um movimento que é muito forte, que eu vejo também na França crescendo a cada ano, cada vez mais, é um movimento sobrevivencialista, né? Vamos construir a nossa base autonômica durável, né? Nosso castelo para sobreviver na área rural e esperar o caos chegar e a gente tenha nosso bunker aí. E aí que realmente a proposta é uma visão de integração tanto com as instituições públicas, com o povo, com esse trabalho, né, de fazer uma democracia de verdade direta e local. Enfim, eu vejo que Enfim, é tanta coisa que tipo, é como se a utopia já estava sendo experimentada, criada agora, que é a visão distópica, Mad Max, cada um por si, com sua arma, com seu quintal protegido e tal. Tipo, não é o único horizonte que a gente tem num cenário de colapso. Eu acho que é isso, pelo menos isso que eu consigo enxergar aqui, que é tipo, provavelmente a situação na Europa vai ser catastrófica, né? Esse inverno vai ter escassez de energia, vai ter uma inflação. Muita gente que fala que o euro pode realmente uma moeda que pode colapsar, né? Pela situação complexa onde a Europa se enfiou agora com a crise com a Rússia, mas que essas crises possam, na verdade, acelerar, e uma coisa que pelo menos eu acredito, essas dinâmicas assim, inovadoras. Tomara que enfim, que eu não tenha só esse horizonte, acho que como se fosse uma tentativa de descolonizar também, né, o imaginário apocalíptico, que foi justamente colonizado pela produção cinematográfica hollywoodianas, né, de catástrofe, de visão muito cada um por si, de uma situação de defesa, enfim, acho que enfim, de sobrevivência mesmo. Acho que isso para mim dá um pouco de ver que é possível pensar de forma mais sistêmica e retrabalhar a questão da democracia local, da parceria com os órgãos públicos, do envolvimento, né, com o do território. Estava falando desse projeto na beira do rio, envolvendo todas as pessoas que habitam, né, nas margens do rio, né? Imagino que não é todo mundo também ligado a essa bola que você falou, né, ligada à cooperativa. A mim tem muitas pessoas nativas que provavelmente não tem nada a ver com essa rede, então é uma tentativa também de agregar pessoas na volta de um bem comum que é esse rio, enfim. A realidade não é uma coisa factual, né? Sim. Não é objetiva. A realidade é uma coisa construída coletivamente e só quando é coletiva se torna uma realidade social que você vive realmente. Então, eu tenho a minha leitura da realidade, mas eu não sei o que vai acontecer. Sim. Eu não sei como vai colapsar e eu não sei a gravidade, nem a velocidade, nem a disrupção que cada uma desses passos vai ter. Sim, talvez esse pessoal sobrevivalista esteja alinhado com alguma coisa que eu não estou vendo, ou pelo menos não é por aí a minha natureza. Na minha natureza, eu vejo isso como você está reagindo a realmente um entendimento que algo não vai bem, mas não está desligando esse chip capitalista individual, não é? Então eu sozinho vou com a minha arma e a minha família sobreviver a tudo o que vier, não é? Então eu vejo isso assim, mas Sim. não tem que ser a realidade. Claro. Eu não sei, então pronto, só para fazer essa chega realmente. Eu sou uma pessoa bem comunitária e eu tenho para mim que o ser humano é um animal social e que é nessa sociabilidade, nessa interação e nessa
nesse avanço enquanto comunidade que você encontra soluções, abundância, riqueza, não financeira, não só financeira, assim, e por isso eu busco comunidade, por isso eu vim para Montemor, e para Montemor para mim é tão fantástico, mas Montemor não está autônomo. Claro, tem Estamos muito longe. chão ainda. Então alguém que está sozinho no mato, sabendo caçar, colher água, filtrar ela, construir coisas, vai estar desenvolvendo muitas capacidades que mesmo que ele acabe não estando isolado no mato, igual eles se juntam e vêm ajudar e a gente entra numa comunidade, dá cursos de sobrevivência e eu sei, sabe? Então, não obstante, eu acho muito mais agradável você encontrar pessoas que partilham dos seus pontos de vista, que o desafiam intelectualmente, que trazem novas coisas para a mesa, então acho que tem muita riqueza em fazer isso coletivamente, e se pensar a meu ver, se pensar num horizonte mais alargado de todo esse choque sistêmico que a gente vai levar, estar lutando contra isso tudo sozinha, assim, é difícil. É bem difícil. Eu queria te ouvir para encerrar o papo, que a gente poderia falar acho que umas 4 horas, assim, tem ainda muita coisa querendo trocar contigo em termos de estratégias, de ideias, mas eu queria te ouvir só para concluir, assim, porque você tem assim, um background, já tem um histórico de ativismo, assim, né, de experiências em lutas, em coletivos, e agora você está aqui há mais de 3 anos, né, aqui em Montemor, porque assim, qualquer pessoa que gostaria de tentar iniciar alguma coisa parecido, entre aspas, né, mas na realidade no território dela, daria algumas conselhos, dicas ligadas à sua experiência, assim, o que você falaria para as pessoas? Porque eu imagino que é uma trajetória também, tipo, é um caminho sinuoso, a contracorrente também, né, com vários obstáculos, enfim, mas quais seriam as dicas, os conselhos para uma pessoa jovem de, sei lá, de 20 a 30 anos que queira se lançar um projeto que vai um pouco nessa linha, tipo, no seu território, que seja no Brasil, no Portugal. A maioria dos nossos ouvintes são brasileiros, né? Mais de 97%. Então, o que você gostaria de compartilhar, né? A respeito disso? Então, olha, eu a realidade brasileira eu não conheço. E muitas das outras realidades que não a minha e a Montemorense eu também não conheço. Então, o conhecimento e a verdade são locais. Claro. E você e cada uma dessas pessoas que pensa fazer isso vai encontrar elas. Tem assim coisas que eu vi que para mim me ajudaram muito a balizar o que para mim é válido ou não válido na minha experimentação, na minha busca. Uma é se permitir a foda que é o colapso. Interiorizar que esse modo de vida que a gente vive não é possível e não vai continuar, vai te ajudar a pôr de lado um montão de não soluções que ainda povoam o seu espírito, né? Então, quando você for nesse novo passo, nessa nova aventura, não é divertido passar por esse luto de um mundo que te foi prometido pelos pais, pelos professores, ainda pelos governos e né, todo esse mundo distópico que a gente vive e que ainda nos é vendido. Fazer o luto disso dói, vai passar por coisas chatas e é como fazer o luto de uma pessoa. Tem esses estágios do luto, da raiva, da tristeza. Portanto, a minha primeira coisa é se permitir interiorizar isso e passar por esse processo. Nesse processo, não despolitizar, porque tem essa coisa de então se vai tudo arder, então eu não quero nem saber e eu vou ou viver em sobrevivência, ou então, aproveitar, tomar o meu champanhe até que tudo exploda. Então, não despolitizar. Cara, e depois te permitir experimentar. Chegar a um lugar, fazer o que as pessoas desse lugar fazem, procurar os velhos, sentar com eles, dar tempo, ajudar, propor, ir ajudar. Você faz o quê? Quer ajuda? Eu vou ajudar você a plantar a cenoura, como você faz aquilo, você vai encontrar muita coisa. Procura redes, tem muita gente fazendo isso. Eu imagino que na Rizomar tem contatos de muita gente fazendo muita coisa. Se estiver em Portugal, fala com a gente, contente de ter esses brainstorms. Eu também trabalhei com startups, então em termos de lançar coisas, ver oportunidades, ver tudo, a gente trabalha com, já fiz isso muitas vezes, então
E aqui em Montemor tem todo um ecossistema que te ajuda. Não precisa fazer em Montemor, mas em Sim. qualquer lado ele pode ajudar. Mas sim, eu acho que é mais ou menos isso. Não tem que... Quando entrar nessa aventura, não vai com certezas. Vai com dúvida, vai com curiosidade, vai com abertura, vai politicizado, vai pra luta. Cara, e vai com a noção que vai mudar muita coisa, muito. Pô, massa demais, hein, essa conversa. Eu acho que a gente conseguiu abordar, né, muita coisa que até eu tava pensando. Acho que a gente já foi mais que eu tinha imaginado. Poxa, realmente, gratidão aí. Amanhã já vou embora, já volto pro Brasil. Pra realidade brasileira um pouco tensa aí dessas últimas semanas. E, enfim, ainda tem 2 semanas de medo aí que vão passar aí no Brasil. Mas foi um prazer aí conversar contigo, Guilherme. Gratidão aí por ter me recebido também na sua casa, no último ano novo. Quero voltar quero trazer gente aqui, realmente a gente precisa de ver um lugar como esse, te encontrar pessoalmente também. Você tem uma energia muito contagiosa, acho que isso é massa demais. Então vamos ficar por aqui, ainda mais te agradeço ainda mais, e até uma próxima. Prazer, cara, até a próxima. Volta sempre.